Teriam os anjos descido novamente em Babel? Essa é uma pergunta interessante. Por que a gente levanta essa hipótese? Porque o Senhor visita e toca novamente em Babel. Vocês veem que a Bíblia, ela mostra que o Senhor vem e intervém na terra no dilúvio, ele vem e intervém na terra em Babel, e ele vem e intervém na terra em Sodoma e Gomorra. Seriam essas três intervenções diretamente do Senhor, motivadas por essa tentativa do diabo de novamente corromper a humanidade. Por que eu trago isso? Porque Nimrod, embora, como eu disse, a Bíblia não relata linhagens Néfilins, não relata essas linhagens dos gigantes. Em Nimrod, nós temos a genealogia dele. Se você for ler lá em Gênesis, você vai ver aonde ele nasce, tá? Mas, vamos ver aqui, ó. Tá em Gênesis 10, 8 e 11. E Cush gerou a Nimrod, esse é o texto que eu estou mencionando. E este começou a ser poderoso na terra. Tá? Essa expressão, poderoso na terra. E aí lá em Gênesis 6, antes do dilúvio, falando dos gigantes, diziam: esses eram os homens valentes e poderosos da antiguidade, homens de fama. Então, se Nimrod começa a ser o primeiro homem poderoso sobre a terra depois do dilúvio, e a Bíblia relata que os homens poderosos sobre a terra antes do dilúvio eram os gigantes, existem pessoas que creem piamente que Nimrod era o primeiro ser hibridizado da versão pós-dilúvio. É uma teoria. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Aqui, mais uma vez, é uma daquelas atenuações que eu falo. Os filhos dos homens e os filhos de Deus. Não fala literalmente anjos e mulheres, né? Aí causa dúvida. Cã descobriu a nudez de Noé. Não fala que ele abusou, aí causa dúvida. E aqui, que Nimrod foi um poderoso caçador diante do Senhor, não era um caçador de animais, ele foi o primeiro assassino em série. Ele era um poderoso assassino, ele começa a matar pessoas. Diante do Senhor tem a conotação de uma afronta ao Senhor, sabendo que isso era errado, ele fazia isso mesmo assim diante do Senhor, e por isso ele começa a se tornar poderoso na terra. Quem não o seguia e quem não o ajudava, ou quem não estava escravizado no intento da construção da torre, era morto. Por isso virou até um ditado, olha só. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Quem é que ia dizer isso se ele caçasse javali? Não ia ser uma coisa marcante, porque a caça é uma coisa existente desde Adão. Ele não ia ser poderoso por ser caçador de javali, ele era um construtor de uma torre. Ele era um grande assassino, por isso que isso foi registrado na Bíblia, né? Porém está de uma forma atenuada. Lenda babilônica sobre Nimrod. Por que eu falo que existe a possibilidade de Nimrod ser um híbrido? Porque a Bíblia relata que ele é filho de Cush, beleza. Mas a Bíblia não fala a mãe. A Bíblia é um livro completamente patriarcal. Logo, ela não registra muitas mulheres. Então, se a esposa de Cush, por exemplo, fosse híbrida, muito bem Nimrod poderia o ser. Os babilônicos, que tinham Nimrod como seu grande precursor, né? Babel virou depois a Babilônia, que virou o reino de Nabucodonosor, a cabeça de ouro da estátua da profecia do fim dos tempos. Esses caras são muito importantes para o mapa geopolítico, profético, escatológico das galáxias, né? Então, vamos ver o que fala sobre Nimrod na lenda babilônica desse cara. Nimrod toma por sua própria mãe como esposa. Isso é o que está na lenda. Então, digamos que Cush foi casado com Semíramis. Nimrod casa com a própria mãe. E Semíramis agora, e ele se auto-intitulava o Deus Sol. Olha que interessância, né? E ela começa a se intitular a deusa Lua. Semíramis chama-se... Aí eles têm um filho. Ela tem um filho com o seu filho Nimrod. Como eu disse, lenda babilônica. E chama esse filho de Tamuz. Nós sabemos, quem lê a Bíblia pelo menos deveria saber, que Tamuz é um deus, ou um semideus, pagão da Babilônia. E nós vemos esse nome aparecendo em Ezequiel 8,14, quando Ezequiel tem uma visão, ele diz assim, ó: elevou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. Ezequiel 8,14. Chorar por Tamuz era uma lamentação ritual pelo deus mesopotâmio. Sabe? Assim como existiam prostitutas cultuais, onde as pessoas faziam sexo de uma forma cultual, as mulheres choravam por Tamuz como uma forma de culto. E esse Tamuz seria filho de Nimrod, com a sua própria mãe Semíramis. Essa se tornou a trindade profana.
E isso não é uma coisa que está sendo inventada agora. Todos os povos pagãos e a alta magia e o satanismo usam essa trindade satânica. Nimrod, Semiríades, Semíramis e Tammuz. Tá? Com a divisão das línguas, ouçam isso que é interessante. Ó. Na Grécia, Nimrod se torna Deus, Semíramis Afrodite, Tammuz Eros. No Egito, Nimrod se torna Osíris, Semíramis Ísis e Tammuz Horus. Lá no Império Romano se tornam Saturno, Vênus e Cupido. Então essa trindade de um pai, uma mãe e um filho, ela começa a ser introduzida em todos os povos e aproximadamente no século III da era cristã, com o catolicismo, começa a sincretização religiosa, né? E nós temos José, Maria e o menino Jesus. Toda essa idolatria podre, ela teria, essa família, essa sagrada família, né? Teria nascido lá, nós temos ao fundo um nenê chorando, mas não levem a sério. Teria nascido lá em Babel, segundo essa lenda. Pessoal, apenas conhecimento para vocês, para quando a gente lê na Bíblia, passa batido, Nimrod fez a Torre de Babel. Esse cara é um deus para muitos pagãos. Esse cara, ele é o cara para muitos povos pagãos. Então eles tiveram uma importância no mundo espiritual bem relevante. Fala pessoal, aqui é o Pastor Magno Silva. Se você está gostando do conteúdo do nosso canal, eu te convido a estar se inscrevendo, ativando o sininho das notificações e também curtindo os vídeos, comentando, compartilhando com as demais pessoas da sua igreja, seus conhecidos, porque o objetivo desse canal é estar espalhando conteúdo bíblico, estudos da palavra, revelações, coisas que vão desde o iniciante até mesmo um nível mais avançado e temas polêmicos, temas pouco abordados. Se você gosta desse tipo de material, você é muito bem-vindo. Nós temos uma escola chamada Escola Bíblica Logos. Você é nosso convidado, o link está na descrição. É uma alegria ter você aqui e que Deus abençoe a sua vida.